Então é o seguinte, quando você tem esse tipo de avaliação, você não corrige. E se você não corrige, nada melhora. Então, a primeira coisa que precisa mudar é a forma de gerir. E a liderança também no processo. Quer dizer, que o presidente do Flamengo, me desculpe, tá certo? Como pessoa física, você pode ter lá seus protegidos, suas pessoas que você gosta, tudo isso e tal. A pessoa é física, mas o presidente do Flamengo, ele não pode fazer isso. Quem está lá tem que tomar as decisões que têm que ser tomadas. Entendeu? Boas ou ruins. E aí entra o caso do Diego Alves. Pois a postura de definir uma situação. No caso desse caso específico... O que acontece com o Diego Alves se você for eleito? Já completando aqui o tema com o Pascoal. Então, o primeiro ponto que eu quero entender é o seguinte, o que de fato aconteceu. Porque, assim, a gente ouve muito as coisas que são faladas e o que a gente ouve também desse jogador, e eu já ouvi, assim, de algumas pessoas que tramitam dentro do clube, que ele não tem condições de falar para a imprensa, para fora, quer dizer, tudo aquilo que ele acha que aconteceu, quer dizer, que a visão dele dos fatos e como as coisas ocorreram, tá certo? A gente ouve, assim, um dia uma coisa, outro ouve a opinião de outro. Eu quero ouvir dele o que aconteceu, eu quero ouvir a opinião dele, porque, sabe, toda a história tem dois lados, ouviu entendeu? O futuro treinador para saber se pretende continuar? É isso. O Diego Alves, vamos combinar aqui, o Diego Alves aqui é um ativo importante e valioso do Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? E como tal, eu vou tratar desta situação, pessoalmente, quando eu entrar. Vai ouvir o Dorival sobre o tema também? Também. Vou ouvir todo mundo que participou desse processo. Eu acho que a gente precisa... Eu preciso fazer uma avaliação de fato do que aconteceu, antes de tomar uma decisão. O Landim, na sua opinião, o que o Bandeira fez de bom para o Flamengo nesse período todo? Porque ficou muito claro, na tua opinião, que é uma opinião muito comum entre os torcedores que faltaram mais títulos, né? Pelo investimento, pelo elenco. O time bateu na trave ano passado, teve Copa do Brasil, chegou a decisão da Sul-Americana. O brasileiro está sempre ali chegando, mas não consegue vencer o Brasileirão. Mas e a parte boa? Alguma coisa o Bandeira, na sua visão, deixou para os próximos anos de mandato, sendo que você assuma aí a partir da próxima segunda-feira como presidente do Mengão? Tá. Então vamos lá. Bandeira, ele foi o presidente a partir de 2013, quer dizer, quando nós entramos. E só relembrando, quer dizer, o Bandeira não era, ele nem fazia parte do grupo que na verdade, acabou o levando para a presidência do clube. Ele virou presidente porque o candidato à presidência era o Valinho, o candidato a vice-presidente era eu, e por vamos dizer assim, uma interpretação do estatuto que depois foi desfeita no futuro, né? A nossa candidatura foi impedida e na última hora nós precisamos arrumar um candidato e colocamos lá o Bandeira. Naquilo ali, o que a gente fez foi um grupo de pessoas com muita experiência de mercado, que se juntaram, rubro-negros roxos, como eu aqui, tá certo? E que se dispuseram a trabalhar para o clube. Formamos uma equipe e o Bandeira lá tinha sua participação, mas o que ficou muito claro era o seguinte, é que ele não ia intervir nas pastas, no processo que a gente tinha. Na verdade, aquilo ali, nós tínhamos um grupo, nós íamos decidir lá dentro do grupo, cada um ia cuidando das suas pastas, e eu acho que ele fez um trabalho muito bom, porque ele acabou não intervindo naquilo que a gente precisava fazer para modificar o clube. Então, até pela personalidade dele, é uma pessoa mais retraída, mais calada e tudo. E a gente teve total e completa, vamos dizer assim, liberdade para poder trabalhar. E eu acho que foi muito fruto desse processo que a gente conseguiu chegar até 2015. E aí, o Bandeira, no fundo, acho que gostou da cadeira. Nós tínhamos um acordo que ele teria que sair. Todo mundo já sabe disso, hoje é público, tá certo? Que ele ia sair, ele quis ficar. E, na verdade, estava associado à imagem dele, vamos dizer assim, toda a transformação administrativa que o Flamengo teve. Isso foi muito bom para ele, porque uma imagem que foi construída ao longo desse período era impossível de ser desconstruída durante muito pouco tempo, dizendo o seguinte, olha, não adianta não, foram essas pessoas aqui que fizeram isso. E acabou que ele foi reeleito, tá certo? Quando a gente olha ao longo desses últimos anos melhorias, a gente vê, por exemplo, que na parte de arrecadação que o Flamengo teve, que realmente o nosso orçamento cresceu, mas ele cresceu muito pelos direitos de televisão.
Se você for ver, por exemplo, as arrecadações de marketing que foram geradas, que foi sócio-torcedor, que foi criado na nossa época pela vice-presidente de marketing, que na época era o BAP, que está nos apoiando hoje aqui, que está conosco, os crescimentos dos patrocínios. Hoje a receita do Flamengo vem estável nesses últimos 3 anos, nessa parte, tirando a televisão, né, que foi um salto que deu. Então é o seguinte, existem várias coisas que a gente acha que o Flamengo pode melhorar, e muito.